Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos com comentários, reflexões e explicações do capítulo 15 de Apocalipse, porque estamos no nosso desafio aí, né, gente? Um capítulo por dia e chegamos no 15º dia. Parabéns você que conseguiu chegar até aqui com a sua leitura. E esse capítulo, gente, ele é um capítulo pequeno, porém ele traz coisas importantes aí pra gente refletir, pra gente pensar aqui, né? São os 7 anjos e as 7 pragas. Tem a questão ali da ira de Deus. O primeiro versículo já fala sobre isso, né? E algo interessante para a gente se pensar aqui é a questão das trombetas, né? A diferença entre as trombetas e as taças. Porque nós vamos ver aqui a questão ali das taças de ouro cheios da ira de Deus. Então, na verdade, esse capítulo aqui é uma preparação ali para 7 taças da ira de Deus, que é o capítulo seguinte, o capítulo de amanhã, o capítulo 16, tá certo? Então, coisas interessantes pra gente entender aqui, antes de eu começar a ler, a questão, né, das trombetas ali, que a gente já viu. Uma coisa, a gente precisa entender que o Apocalipse aí, gente, uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa é sequência da outra. E as trombetas ali, ela vem anunciando, né, a ira e a misericórdia do Senhor para o arrependimento. Até as trombetas, gente, algo que a gente precisa entender é que existe, né, a ira, sim, mas junto com a misericórdia, né? Vamos se dizer, a gente pode se dizer que assim, que a trombeta é como se fosse uma advertência, né? Ó, tá advertindo aqui. Mas já as taças, gente, é como se fosse um acerto de conta. Na verdade, as taças aí, o homem vai ter que beber o cálice da ira de Deus sem a misericórdia. E isso é algo sério, né, que a gente pode refletir sobre a nossa vida, que isso não vai acontecer só quando tiver o juízo final realmente, né? Mas isso pode acontecer antes do juízo, quando o homem ele é morto, né? Quando ele morre impiamente, né? Ele já vai estar nas mãos de Deus, né, da ira de Deus, ou até mesmo em vida, quando nós pecamos, aquele pecado que realmente não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, nós também vamos estar na mão do Senhor. Então, são coisas aí pra gente se pensar. E algo interessante aqui nesse capítulo 15, gente, que é o seguinte: João, ele tá olhando aí a cena do juízo final, ele vai descrever os horrores, né, da ira do Senhor, da ira de Deus, mas antes disso, ele vê a igreja glorificada no céu, ele vê os vitoriosos. Nós vamos ler aqui o versículo falando sobre isso, né? Eu acho interessante algo aqui pra gente se falar. Acho que eu já até falei em alguns capítulos anteriores isso também, que muitas vezes nós perguntamos, né? Até quando o Senhor vai permitir toda essa maldade no mundo? Até quando o Senhor vai deixar que os ímpios aí, entre aspas, né, se deem bem, que fique tudo bem, que eles escapem talvez da justiça de homens ou até aparentemente da justiça de Deus? Mas algo que a gente precisa entender, a gente vai começar a entender aqui no capítulo 15, no capítulo 16 e na sequência aí, que a ira de Deus, ela só vai se acumulando, gente. A ira de Deus, tudo que as coisas ruins, né, os ímpios aí perseguindo a igreja, matando os servos dele, algo que a gente precisa entender é que a ira do Senhor, ela está sendo acumulada nas taças, nessas taças aí, né? E a medida da ira de Deus, ela tem um limite. E quando chegar nesse limite, não vai haver misericórdia, não vai haver, ai que dó, ai que pena, ai, entende? Então, são coisas sérias que eu acho que nesse capítulo 15 aqui a gente vai poder refletir como que está a nossa vida em relação a Deus e o que ele tem para nós, tá certo? Na verdade, eu já dei meio que um resumão aqui do capítulo, mas vamos destacar alguns versículos que são importantes, né? Acho que o primeiro já começa aqui, né? Capítulo 15, versículo 1 diz assim: Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7
últimas pragas, pois com ela se completa, olha aí, ó, com ela se completa a ira de Deus. Então a ira de Deus tem um limite. Se você tá perguntando, nossa Deus, até quando tanta maldade, até quanto isso vai acontecer no mundo, saiba que vai ter um limite, e quando Deus falar chega, aí o bicho vai pegar, né? Eu sei que às vezes parece até um pouco triste, né? Porque depois que Deus encerrar ali, não vai ter barriga me dói, né? Não vai ter choro. Ai, Deus, me perdoa agora. Porque quando chegar no limite da ira do Senhor Jesus, vai ser triste, né? E temível, que temível é cair na mão do Deus, né, Todo-Poderoso. E as pessoas, eu vejo que às vezes as pessoas vivem uma vida aí de libertinagem, de tudo mais, ímpia, achando que nunca vai acontecer nada, né, não tá nem aí pro amanhã, acha que, né, morreu aqui, acabou. Então eu acho que são coisas, né, pra gente refletir. Eu não sei você, mas eu desde quando começou o Apocalipse, eu tenho refletido em algumas coisas, gente. E também algo interessante aqui, né, que antes de João, aí como eu já disse, descrever os horrores da pura ira de Deus, que ele vê? Ele vê a igreja. No versículo 2 diz assim, ó, vi algo semelhante ao mar de vidro, misturado com fogo, e em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, né, então os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguraram harpas e lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as obras do Senhor Deus, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os seus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Então, algo interessante que é ver que essa grande multidão foi a que não se prostrou à besta, não se prostrou ao anticristo, que não colocou a marca da besta, que foi fiel até o fim. É uma grande multidão, né? Eles tinham aí vencido. Esses são os vencedores que vão estar aqui nessa cena, que parece assim como se fosse, né, uma praia, assim, um mar de vidro com fogo, pé, junto ao mar. Então, são os vencedores. E algo que os vencedores estão fazendo, gente? Eles estão adorando e louvando ao Senhor. Então, se você não gosta de louvor, se você não gosta de adorar o Senhor Jesus, você vai ter que rever, porque no céu o que mais vai ter vai ser louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus, né? Eles cantavam e seguravam harpa, gente, que foi dada pelo próprio Deus. Então, eu acho que algo pra gente começar a treinar na eternidade é adoração, né? Vai ter muita adoração lá no céu, e se você não tem esse costume, se você não gosta, você começa a pedir, Senhor, me ajuda, porque eu sei que na eternidade, né, vai ser isso, nós vamos louvar e adorar o nome do Senhor, como tá falando aqui. E você vê que esse cântico aqui de Moisés, né, que ele traz, né? Ele exalta o nome do Senhor. Ele fala que ele é todo poderoso, fala que ele é o Senhor das nações, que ele é temível, que ele é santo, né? No céu, gente, vai ter música, isso é algo muito, muito especial. Então, é algo que a gente precisa entender. Nós vamos adorar ao Senhor lá no céu. E aqui, algo que fala aqui, né? Todas as nações virão à tua presença, né? Existe um versículo, se eu não me engano, é Efésios, que fala, né? Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Então, é algo que a gente vai vendo aqui, que vai chegando, né? No Apocalipse aí, no final, nos capítulos aí, vai se cumprir todas as promessas, vão se cumprir todas as promessas do Senhor. Então, isso é algo que a gente precisa ficar esperto, ficar ligado. E aí, gente, a partir do versículo 8, é como se fosse uma segunda cena aí, né, que existe um santuário. Na verdade, a partir do 5, do versículo 5 até o 8, que é o que termina ali, diz assim: depois disso, olhei e vi, e se abriu os céus, o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário
saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. Um dos 4 seres viventes deu aos seus 7 anjos as 7 taças de ouro, as 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Algo que a gente precisa entender, gente, que no céu não existe um santuário físico, realmente, né? Na verdade, é um símbolo ali. Quem é o santuário? Quem é o tabernáculo? É o próprio Deus, é o próprio Filho, né? É o próprio Cordeiro. Então, é um símbolo aí da presença de Deus. Onde Deus habita? Onde Deus habita é no céu. Então, né? Não necessariamente é algo físico aí que a gente precisa entender, certo? E os 7 anjos são os que representam, eles são os representantes da ira de Deus no mundo. As taças cheias da ira, né? O que aponta aqui, ó? Chegou o tempo do juízo final. Chegou o tempo do acerto de Deus, que aí vai seguir na sequência aí, né? Vai seguir na sequência do capítulo 16. Algo pra gente se pensar. Então, algo interessante aqui, que no último versículo, o que fala aí o último versículo, né? O santuário ficou cheio de fumaça da glória de Deus e do poder. Ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. Então, essa questão do santuário cheio de fumaça, nós podemos lembrar do quê? Que quando Moisés terminou o tabernáculo, o que aconteceu? O tabernáculo encheu da glória de Deus. Quando Salomão também terminou o templo, quando ele terminou o templo lá, a fumaça encheu o templo, encheu a glória. Isaías 6 também, ele tem uma visão ali da glória de Deus sentado no seu trono, a casa cheia de fumaça. Algo que a gente precisa entender, que ninguém vai poder entrar no santuário, quando tá cheio ali da glória, né? Ou seja, agora não tem mais tempo para intercessão, para pregação, para arrependimento. Agora chegou o tempo do juízo final, como eu falei no começo do vídeo, né? Quando chegar ali a hora, quando chegar o tempo, não vai ter choro, não vai ter a palavra, não vai ter o arrependimento. Então, são coisas pra gente, né, entender e refletir, né? Como que está a minha vida, como que eu tenho andado, né? Algo pra gente pensar. Como que tá a minha vida? Como que eu vou caso aconteça, né? Caso Jesus volte antes pra mim, como que tá a minha vida diante do Senhor? Será que eu vou desperdiçar a oportunidade de me arrepender, de receber o amor do Senhor, de receber a misericórdia do Senhor, né? Ou eu vou perder a oportunidade e vou enfrentar a ira de Deus, né? Você acha que o problema, né? Não sei se essa seria a palavra, mas às vezes você tem medo da ira de algumas pessoas, né? De alguns poderosos, governantes e tudo mais. Mas imagine a ira de Deus, gente. Imagine passar na mão da ira de Deus. Imagine essas taças cheias da ira de Deus. O que o Senhor vai fazer? O Todo-Poderoso. Então, Ele está dando a oportunidade para você se arrepender, para você aceitar a sua vida, acertar a sua vida. Ele está te dando a oportunidade de você viver a misericórdia dEle, viver a graça dEle. Então, não perca essa oportunidade, porque, como nós já lemos aqui em Apocalipse também, ninguém sabe o dia nem a hora. Então, não perca a oportunidade de viver uma vida em santidade, uma vida com Jesus, vivendo o propósito que ele tem para sua vida, vivendo a missão que Ele tem para sua vida. Às vezes nós perdemos o nosso tempo aí fazendo tantas coisas inúteis que não vai trazer nada de benefício pra gente. Não é verdade? E estamos, né, desperdiçando a nossa vida enquanto tem vidas para ser alcançadas, pessoas aí que precisam do amor de Deus, que precisam da misericórdia de Deus, que precisam se arrepender, e às vezes nós estamos aí de boca fechada, fazendo nada com nada. Então não perca a oportunidade aí de falar de Jesus, tá bom? E amanhã
capítulo 16, que aí realmente entra as 7 taças da ira de Deus, gente. Esse capítulo aqui também vai ser forte. A gente se vê amanhã. Você que tá aí firme no desafio, parabéns, continue. Falta pouco aí, estamos quase na reta final. Então, força aí, a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo no seu coração. Não esquece de se inscrever aqui e deixar o seu like, tá? Beijo!